quantas pessoas têm diários, quantas pessoas são alfabetizadas. Mas não basta ser alfabetizado e nem basta escrever um diário para ser aquilo literatura. Eu não estou falando isso com regras acadêmicas oficiais. Para mim, ela move uma moviola, move uma moviola com as palavras. Ela me põe, com a sua narrativa, ela me põe dentro do barraco dela, com os filhos dela. Ela me põe exposta na sua luneta, sabe? O ângulo com o qual ela vê o mundo. É isso que faz dela, para mim, mais ainda do que uma escritora, né? Uma filósofa, uma mulher, uma analista política. Carolina era escritora, mas era compositora. Um outro lado que eu gosto muito dela é o lado em que ela, quando Carolina mostra também o seu lado lúdico, o seu lado artístico também, né? De construir, de fazer figurinos, que pouca gente sabe, mas esse caráter também de ser uma mulher do samba, que gostava de se divertir, que gostava de cantar, que gostava dessas composições dela, que também, né, que também tinha nas letras a crítica social. Mané sai de madrugada, sai antes do sol nascer. Ele não deixa faltar comida para eu comer. Essa multiartista que Carolina é sempre presente, né? Sempre presente nesse falar em primeira pessoa, nesse falar da própria vida para analisar a política miúda e a macropolítica. Isso é um jeito carolineano de ocupar os espaços. Uma mulher com muitos talentos, e esses talentos não sucumbiram à sua miséria econômica. E o descaso, né, acho que o descaso da literatura, dos literatos da literatura brasileira, os donos do critério intelectual chatíssimo da literatura brasileira. Por mais que determinados críticos literários não percebam, mas a escrita de Carolina eu vejo como uma escrita que inaugura uma vertente nova, uma vertente muito particularizada na literatura brasileira. O texto de Carolina, a escrita de Carolina, essa vivência de Carolina, sem sombra de dúvida, é uma vivência que é de experiência de várias mulheres negras. Claro que, olhando a Carolina, a projeção que se faz dela é de uma pessoa que venceu obstáculos, né? Que venceu barreiras. Então, nesse sentido, é uma resposta às práticas do racismo. Então, tudo bem que ela era favelada, tudo bem que ela atuava no lixão, então essa pessoa se transformou na escritora, né? A pobreza não há espaço para a criação, né? Para o criativo, né? O pobre não tem a figura, não tem um espaço poético. Tem um espaço poético do samba, mas que nem é reconhecido como poético, é como se fosse um espaço de descrição e não de criação, né? É como se a pobreza é sempre sobre a documentação. E a personagem da Carolina Maria de Jesus, ela é excepcional porque ela fica na fronteira entre o criativo e o documental. Então, a criação da personagem foi a criação de um documento, mas a personagem, a pessoa, a figura da escritora, a figura ainda é a figura de uma escritora. Eu gosto muito do texto de Carolina. Carolina tem uma capacidade de síntese muito grande. Trechos muito pequenos que sintetizam um sentimento, que você tem a dimensão da conjuntura, e nós conseguimos entender aquele processo político, né, daquele momento,
Então, e que é um processo contínuo, que não se encerra, né? Que até hoje nós não conseguimos ainda resolver, que é o racismo, na sua gênese da sociedade brasileira. Aquela vida ali de mulher favelada e ter essa construção, porque ela é uma mulher além do tempo dela, né? Mesmo sendo favelada, mesmo não tendo grandes recursos educacional, mas ela chegou a ser e é, né? Foi, é e será, sempre será a Carolina Maria de Jesus. Quando eu conheci Carolina, foi quando eu estava em 1997 na ocupação 9 de julho, e aí eu li o Quarto de Despejo. Tem tudo a ver, né? Relatos da desigualdade, uma catadora de lixo, vivia da reciclagem, mas que não é valorizada. Não é valorizada e que tem, assim, uma questão muito séria. Além da desigualdade social, da falta de direito, existe também a questão de gênero muito forte. A mulher sozinha, ela é considerada uma qualquer. Se ela ria, se ela chorava, se ela gostava de dançar, se ela tinha amores, se ela odiava, né? Se ela, que sentimentos ela construiu, Carolina, né? Como que ela foi ao longo do tempo talhando a pessoa que ela era, o que ela queria, né? E é engraçado que, na medida que a gente vai olhando a exposição, a gente também vai vendo mais e mais a mulher. No movimento negro e no movimento de mulheres negras, Carolina sempre esteve presente. Carolina Maria de Jesus é uma presença fundamental, porque ela é a nossa cara. É a cara das mulheres negras brasileiras, né? A irmã da minha mãe, a tia Sônia, andava de lenço, né? Usava aquele mesmo lenço. E outras mulheres da minha família, ou vizinhas, se pareciam com ela. Em que pese que a gente tem uma crítica sobre esse lenço que acaba marcando um tipo de Carolina que a gente discute, a gente admite ela com esse mesmo lenço, com essa mesma presença, porque é assim que ela é, né? Se ela é uma de nós, se ela é uma da nossa família, não há razão para criticar o modo que ela vive, nem o modo com que ela se apresenta, né? Os textos os livros dela, os escritos dela são isso, né? Vai ser sempre a diferença entre a personagem e a pessoa. E para a nossa existência preta é a mesma coisa. Eu fiquei muito chocada, porque eu fui num evento na Academia Carioca de Letras, que era uma homenagem a Carolina Maria de Jesus. E eu tinha me preparado, escrito um texto, sabe? Li naquela época para fazer isso. Foi a primeira vez que eu li o Diário de Bitita e fiquei chocada. Ela tem uma cena que ela vê alguém brigando um bocado de sorvete, alguma coisa de banana, doce de banana. Ela fala, isso deve ser mais gostoso que homem, né? E é uma coisa assim, uma modernidade também como mulher ali. Eu estava muito encantada com ela. E aí eu estava dandaristicamente munida dessa quilombagem, sabe? Ali, eu estava nessa. Mas eu não sabia que eu ia ter que brigar ali. Eu estava indo para uma homenagem a ela. E um cara da minha frente, um dos palestrantes, pega uma edição, acho que talvez a original do Quarto de Despejo, e fala assim, isso aqui não é literatura. Isso aqui poderia ser talvez um diário, mas não é nem isso. Uma mulher que não conhece um período composto. Então, por isso que os seus parágrafos são curtíssimos. Eu estou entendendo bem, ou o convidado está destituindo a honraria da anfitriã. O que as pessoas leem Clarice Lispector e percebem que Clarice Lispector está buscando, através da escrita, ir no que há de mais profundo na condição humana, né? que é a solidão, que é a indagação diante da vida. E por que não percebem isso em Carolina? No Quarto de Despejo está lá, a Carolina fala
Parece que eu vim, não, eu vim no mundo predestinada a catar, a única coisa que eu não cato é a felicidade. Não precisa de ler mais nada de Carolina para entender a condição humana, para entender a busca existencial. Qual a dificuldade de entender o que Carolina está dizendo aí? Ela não está falando só de uma fome física. Não é isso o maior tormento de Carolina. Não foi mesmo. Ela não era só dor, né? Ao contrário, exatamente o que ela fez foi retirar dessa dimensão interna da dor, do sofrimento, colocar no papel, politizando isso tudo, né? Seu texto vai politizando o que vive e sofre, sem dizer sou eu, a culpa é minha, o problema é meu. Toda vez que eu me pego pensando nela, eu vejo ela na madrugada, eu vejo ela naquela coisa sombria, eu vejo ela nesse lugar, sabe? E muito só. E muito só. E a gente sofre muito isso. A gente olha para o lado, olha para o outro, sabe? É uma solidão que só a gente entende, só a gente compreende. Ainda mais quando a gente começa a entender. Como é que eu vou explicar? Quando a gente começa a sentir o gosto de ganhar grana, sabe? De ganhar dinheiro. É muito complicado isso na vida da gente. E ela traz isso pra gente, ela traz muito isso na fala dela, ela traz muito isso na escrita dela. De quando você fica com medo de estar ganhando dinheiro, você fica com medo e com vergonha que está recebendo para fazer determinado trabalho, você fica com vergonha de gastar o seu dinheiro, porque você olha para o lado, tem outras Carolinas, né? Tem outras Marias, tem outras... Né? E aí a gente começa a se trancar, a gente começa a se esconder, até por pensar que a gente não merece isso, né? Alguém fala, você agora publicou, faz alguma coisa pelos favelados. Aí ela falou assim, quem tem que cuidar disso é a burguesia, sabe? Tem que solucionar esse problema. Então, quando a gente diz hoje que o racismo é um problema dos brancos, a gente está citando Carolina Maria de Jesus. Ela diz que quem inventou a fome são os que comem. Entende? Não é uma... Essa mulher não é uma... Não dá mais para chamá-la de catadora de papel, que fica o tempo inteiro dizendo isso, a catadora de papel. Ela é a narradora, sabe? Eu acho que de seu tempo, mais do que do seu lugar, de seu tempo, sabe? 21 de maio. Passei uma noite terrível. Quem deve dirigir é quem tem capacidade, quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é a fome, a dor, a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambarcadores. Uma escrita que nasce, né, de uma autoria que experimenta os lugares de subalternidade. Uma escrita que nasce de uma autoria que é muito exemplar no sentido de mostrar como as classes populares se apropriam da escrita, como a escrita também é um desejo das classes populares, eu tenho afirmado muito desejo e um direito. E como essa escrita que nasce das classes populares, como ela desnorteia, como ela se intromete, né, na escrita que é considerada a escrita que deveria servir de modelo. O que a literatura fez com os jovens de Parelheiros, os jovens e as jovens, foi construir uma nova geografia dessa cidade. Os seus corpos, né, por ler Carolina,
eles conseguiram ocupar os espaços culturais da cidade. Eles conseguiram contribuíram para que Parelheiros entrasse num outro lugar, para que a pauta do livro e da leitura ocupasse um outro lugar dentro das bibliotecas comunitárias, dentro das bibliotecas públicas. Carolina trouxe para nós uma narrativa e um tom de voz que nos autoriza a dizer: a gente consegue, com Carolina, perceber que a nossa vida importa. Então hoje, quando eu me vejo aos 57 anos, dando pirueta no mar, fazendo coisas que eu falei, caramba, ela passou por esse caminho aqui, que eu estou dando continuidade. Essas angústias que eu sinto, mesmo sendo uma mulher de candomblé, sendo uma mulher de terreiro, a angústia ela é humana, independente do campo religioso que você esteja. Eu falei assim, cara, imagina no tempo dela. Ela vai compondo, assim como as tradições das culturas afro-brasileiras, ela e várias outras figuras, né, mesmo aquelas míticas, né, como Dandara, vão compondo essa ancestralidade afro-brasileira, né? Nós vamos retomando, né, desde a origem da presença dos primeiros africanos escravizados, aqueles e aquelas que se despontaram, não porque fizeram mais do que os outros, mas que despontaram, que ganharam ódio, né, da sociedade para mostrar o quanto havia ali força, ação política, enfrentamento, né? Então, a gente vai até a Dandara. Existindo ou não, ela é a base da nossa ancestralidade. O caminho que estamos trilhando, que já vem desde Carolina e de muitos que vieram antes dela, né, somente sobre essa questão racial, a questão mesmo de ser negra, de ser uma mulher, sabe, de ser ali uma pessoa que é do povo, né, que está no meio do povo, que vem mesmo dessa história de dores e de sofrimentos, e fazer com que tudo isso se torne assim uma poesia, que se torne um drama, com todo um desfecho amoroso, sabe? Então, acho que isso que é a Carolina. Então, isso também sou eu. Ela não era uma mulher qualquer. Nós somos, até os de nós que não a conheceram porque ela não estava nas escolas, somos herdeiros dela. Eu sinto em Carolina uma intimidade muito grande. É uma tia, sou eu, né? O processo histórico de Carolina, então é algo muito, muito familiar também. Você vê que é a mesma coisa, parece que está revivendo. Tem várias Carolinas, tem várias formas. Eu nem sou especialista de nada, eu sou alguém que vive Carolina, eu sou Carolina. Então, essa memória de Carolina, ela tem que ser preservada em nome da dignidade da população negra, que é a maioria da população desse país. Vamos à frente, vamos à luta. É como se ela fosse sozinha um movimento.